Let's pray together. Vamos orar juntos? Father in heaven, I thank you for being a great God over São Paulo and over all of Brazil and all the world. Senhor, nós te agradecemos por seres um Deus tão grandioso sobre São Paulo, sobre Brasil e sobre todo o mundo. We bow under your authority tonight. Nós nos curvamos diante da tua autoridade hoje à noite. And we thank you for our minds and our emotions. Nós te louvamos pelas nossas mentes e emoções. We thank you for the gospel and for Jesus Christ who loved us and gave himself for us. Nós te louvamos pelo Evangelho e por Jesus Cristo que se entregou por nós por amor. And I pray that you would cause me to be faithful to your word in this hour. Senhor, eu peço que tu me faças fiel à tua palavra nesta hora. And you would open the hearts of these friends to receive biblical truth. E que o Senhor abra o coração desses amigos para que recebam verdades bíblicas. Grant your help that the translation would be smooth and free and everyone would be able to understand. Senhor, que a tradução seja tranquila e flua bem para que todos entendam. I pray this in Jesus' name. Oramos em Amen. nome de Jesus. Amém. I want to thank the leadership of Mackenzie University for this invitation, Eu gostaria de agradecer a liderança do Mackenzie por esse convite and Fiel and Rick Denham in particular for the arrangements that entice me back to Brazil every few e years. também agradecer a Fiel e todos os ajustes que me levaram a voltar para o Brasil depois de alguns anos. My theme tonight is Christian joy in relationship to the life of the mind. O meu tema hoje à noite é o gozo cristão em relação à mente. Let me give you my thesis to start off. Deixa eu começar com a minha tese. It has two parts. Ela tem duas partes. The proper use of the mind is indispensable for the experiencing of Christian joy. O uso apropriado da mente é indispensável para experimentar, ou para o despertar do gozo, da alegria cristã. So that's the first half of the thesis where we'll spend most of our time. Então essa é a primeira metade da tese e nós vamos gastar a maior parte do tempo com ela. The second half of the thesis is this. A segunda metade da tese é esta. This Christian joy is essential for God-exalting worship and God-exalting virtue. E esse conhecimento, esse gozo cristão, melhor dizendo, é essencial para a adoração que exalta a Deus e a virtude que glorifica a Deus. So we'll spend most of our time on the first half, so let's just spend a few minutes on the second half. Então, nós vamos gastar a maior parte do tempo na primeira metade da tese, então vamos gastar alguns minutinhos na segunda parte. So Christian joy, or let's put it this way, joy in God is essential for worship and virtue. O gozo em Deus é essencial para adoração e virtude. So you can't glorify God unless you enjoy God. Você não pode glorificar a Deus a não ser que você tenha prazer nele. Now, where would I go in the Bible to argue for that? Onde é que eu iria na Bíblia para argumentar em favor do que eu acabei de falar? I'm going to go to Philippians chapter 1, Eu vou para Filipenses capítulo 1 and we'll look at two verses. e a gente vai olhar dois versos. This is all by way of introduction. Isso aqui é como introdução. So I'll read verses 20 and 21. Vou ler versos 20 e 21. It is my eager expectation and hope that I will not at all be ashamed, but that with full courage, now as always, Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. So what I am looking for in this verse is how to magnify Christ. Então o que eu estou buscando aqui nesse verso é como é que nós exaltamos a Cristo. Paul says that his desire, his expectation is that Christ would be magnified in his body. Paulo diz que a sua expectativa é que Cristo seja engrandecido no seu corpo. So how does he tell us he intends to make much of Christ? Então, o que ele nos diz sobre o seu desejo de exaltar a Deus?
He says, I want Christ to be magnified, whether by life or by death. Ele fala assim, eu quero que Cristo seja engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. And then he explains how that will happen. E aí depois ele explica como é que isso vai acontecer. Verse 21. Verso 21. For to me to live is Christ and to die is gain. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. So the explanation is for Christ to be magnified in my dying, Então a explicação é a seguinte, para que Cristo seja engrandecido na minha morte, I need to experience him as gain in my dying. eu preciso experimentá-lo como ganho na minha morte. Now how can that be? Como é que pode ser isso? When you die, you lose everything that you've been accustomed to. Quando você morre, você perde tudo aquilo que você estava acostumado a ter. What do you gain? Então o que você ganha com isso? It's in verse 23. Está no verso 23. My desire, I'm in the middle of the verse, my desire is to depart and be with Christ, for this is far better. Metade do verso 23 fala, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. So the reason he says to die is gain is that to die is to be with Christ. Então, a razão para ele dizer que morrer é ganho, é lucro, é porque morrer significa estar com Cristo. When Christians die, they experience more of Christ. Quando cristãos morrem, eles experimentam mais de Cristo. They see Christ more clearly Eles veem a Cristo mais claramente and they fellowship more nearly with him. e têm mais comunhão mais próxima com Ele. So this is gain, Paul said. Então, Paulo diz que isso é ganho, é lucro. Or another way to say it would be, when we die, we are fully satisfied in Jesus. Ou uma outra maneira de dizer seria que quando nós morremos, nós estamos plenamente satisfeitos em Jesus. Jesus is more satisfying when we die than everything that life could offer. Cristo é mais satisfatório quando a gente morre do que qualquer coisa que experimentemos durante a vida. And that experience, Paul says, is how he magnifies Christ. E essa experiência, Paulo diz, é como ele engrandece a Cristo. I'm going to read it again so you can follow the thought. Vou ler de novo para você acompanhar o raciocínio. My eager expectation and hope A minha expectativa e esperança is that Christ would be magnified in my body, é que Cristo seja engrandecido no meu corpo, whether I live or die. quer pela vida, quer pela morte. For to me, to die is gain. Porque para mim o morrer é lucro. When I experience Christ as satisfying in my death, Quando eu experimento Cristo como satisfatório na minha morte, I make him look more magnificent than anything in life. eu o faço mais magnífico do que qualquer coisa na vida. So my way of paraphrasing that is this. A minha forma de parafrasear isso é assim. Christ is most magnified in me when I am most satisfied in him. Cristo é mais exaltado em mim quando eu tenho mais satisfação nele. So the thesis is, if you don't enjoy God, if you don't enjoy Christ, then you can't magnify Christ. Então a tese é, se você não consegue ter prazer em Deus, então você não consegue exaltar a Deus, a Cristo. Now the second half of that second part of the thesis is this. A segunda metade dessa tese, dessa parte da tese é a seguinte. In order to pursue virtue, in order to experience love of people, you also have to pursue joy in Christ. A fim de que a gente busque a virtude, a gente tem que também ter alegria em Cristo. Now the text for that is 2 Corinthians chapter 8, E o texto para isso é 2 Coríntios capítulo 8, verses 1 and 2. versos 1 e 2. So the first point we've made is that joy in Christ is essential for glorifying Christ. Então, o primeiro ponto que a gente estabeleceu é que a alegria em Cristo é essencial para adorar a Cristo. And the second point is joy in God is essential for loving people. E aí, o segundo ponto dessa parte da tese é que what is it? Loving people, essential for loving people. The joy, yeah. Que o gozo cristão é essencial para amar as pessoas. So verses 1 and 2. No versos 1 e 2. I'll read these through and then Heber. We want you to know, brothers,
about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Now I want to know where this amazing generosity for the poor came from. Eu quero saber de onde veio essa incrível generosidade para com quem é pobre. And the text is very clear about where it came from. E o texto é muito claro quanto a de onde veio. In verse 1, grace had been shown in the churches of Macedonia. Verso 1 fala que a graça de Deus tinha sido mostrada às igrejas da Macedônia. So the grace of God had come into their lives and revealed God to them. Então a graça de Deus tinha vindo às suas vidas e revelado a Deus a eles. Their lives had been changed by trusting in Jesus for the forgiveness of their sins. As suas vidas tinham sido mudadas através do perdão do pecado em Cristo Jesus. And in verse 2, the result of that is overflowing joy. E no verso 2, o resultado dessa transformação é uma abundância de alegria. And the fruit of overflowing joy was a wealth of generosity for the needy. E o fruto dessa abundância de alegria foi a generosidade para com o necessitado. So let me just read verse 2 again. Então deixa eu ler verso 2 de novo. In a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty overflowed in a wealth of generosity. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. So this wealth of generosity, this beautiful virtue of generosity is an overflow of joy in God. Então essa linda virtude da generosidade é um transbordar da alegria em Deus. In fact, I would define love this way. Na verdade, eu definiria o amor assim. Love is the overflow of joy in God Amor é o transbordar do gozo em Deus that meets the needs of others. que alcança as necessidades do próximo. Which means if you don't have the joy in God, you can't love other people. E isso significa que se você não tem alegria em Deus, você não consegue amar as outras pessoas. And here's the most amazing thing about this text. E a coisa mais linda desse texto é a seguinte: This joy is in the midst of poverty and affliction. é que essa alegria, ela vem em meio a muita prova de tribulação. In a severe test of affliction, their abundance of joy and their poverty overflowed in generosity. Isto é, no meio de muita prova de tribulação, é que eles tiveram abundância da alegria, e isso superabundou em generosidade. Which means this is not a prosperity gospel joy. Que significa que essa não é uma alegria de evangelho da prosperidade. In general, the prosperity gospel would say, if you believe in Jesus, you will escape poverty and you will have less affliction. Porque a teologia da prosperidade diz que se você crê em Cristo, você vai escapar da pobreza e você vai ter menos aflição. There may be times when that's true. Às vezes isso pode ser verdadeiro. But as far as Paul was concerned, it's normal that afflictions increase when you become a Christian. Mas na vida e na experiência de Paulo, é normal que as aflições aumentem quando você crê em Cristo. And people may so mistreat you that you remain in poverty, at least for a season. E as pessoas tratam você tão mal que você permanece em pobreza, pelo menos por algum tempo. So where was this joy coming from? Então de onde estava vindo essa alegria? It wasn't coming from the absence of affliction. Não estava vindo da ausência de aflição. It wasn't coming from their own wealth. Não estava vindo da sua riqueza. Verse 1, it was coming from grace, the grace of God. Verso 1 fala que está vindo da graça de Deus. So let me state the second half of my thesis one more time. Então deixa eu falar de novo a segunda parte da minha tese. The pursuit of joy in God A busca do gozo em Deus is essential for God-glorifying worship é essencial para uma adoração que glorifica e honra a Deus, and is essential for God-glorifying virtue or love. e é essencial para uma virtude que glorifica a Deus. Now, all of that was introduction for the main thesis. Isso aqui tudo foi introdução para a tese principal. The main thesis is
the right use of the mind is essential for the experience of that joy. E a tese principal é que o uso apropriado da mente é essencial para se experimentar esse gozo em Deus. And you can see then how important the right use of the mind is, E você pode então entender quão importante é o uso apropriado da mente, because the joy that it sustains produces worship and love. porque o gozo que provém desse uso da mente, ele produz adoração e virtude, amor para com o próximo. So let me state my main thesis 4 different ways. Então eu vou falar da minha principal tese de 4 maneiras diferentes. Right thinking about God is for the sake of right feelings for God. O pensar corretamente sobre Deus serve para que nós experimentemos ou sintamos a Deus corretamente. Logic exists for the sake of love. Lógica existe por causa do amor. Reasoning exists for the sake of rejoicing. Raciocínio existe para que haja gozo, regozijo. Or one last way to say it, Ou uma última forma de dizer, right doctrine exists for the sake of delight in God. a doutrina correta, ela serve para que tenhamos deleite em Deus. So you can see that I don't think the use of your mind is the ultimate reason for being. Então, você percebe como eu não creio que a coisa principal do ser humano seja o uso da mente. The mind is meant to serve the heart, A mente, ela deve ser usada para servir o coração. and the heart overflows in worship toward God and love toward people. E o coração, ele transborda em adoração para com Deus e amor para com o próximo. And in those two ways, God is magnified, E nessas duas maneiras, Deus é glorificado. which is why we exist. E é por isso que a gente existe. So what I want to do is give you maybe 10 illustrations from the Bible of the right use of the mind for the sake of worship and love. Então, o que eu quero fazer aqui é dar a vocês talvez 10 ilustrações da Bíblia de como o uso apropriado da mente, ele produz adoração e amor para com o próximo. Number 1, Primeiro, Romans chapter 10, verses 1 and 2. Romanos capítulo 10, versos 1 e 2. So I'll read this full and through. Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. So Paul is talking about his Jewish kinsmen. Ele está falando, Paulo aqui está falando daqueles seus compatriotas judeus. He loves them and he wants them to be saved. Ele os ama e ele os quer salvos. And he sees in them a zeal for God. E ele enxerga neles um zelo por Deus. Their emotions are running very high, Suas emoções estão lá em cima, no pico, and it's not doing them any good at all. e não está fazendo bem qualquer a eles. They're not saved. Eles não são salvos. So you can have a zeal for God and not be saved. Então você pode ter zelo por Deus e não ser salvo. We know that because he's praying for them in verse 1 that they would be saved. A gente sabe disso porque no verso 1 ele está orando para que eles sejam salvos. And then he says they have a great zeal for God, E ele diz que eles têm grande zelo por Deus. and then he puts his finger on the problem. Aí ele coloca o seu dedo lá no problema. Their zeal, their emotion is not according to knowledge. Que o seu zelo, a sua emoção não está de acordo com o conhecimento. Now, I don't like to criticize charismatics. Eu não gosto de criticar carismáticos. I feel like I engage in charismatic worship a lot. Eu acho que eu frequentemente adoro a Deus de maneira carismática. I love to lift my hands. I love to feel emotion. Eu gosto de levantar as minhas mãos, eu gosto de sentir emoção, And we should. e nós devemos fazê-lo. But this text shows you can have all kinds of emotion for God and not
be saved. Mas esse texto mostra que você pode ter todo tipo de sentimento por Deus e ainda assim não ser salvo. So my first argument is right knowing is essential for zeal that matters with God. Então, o meu primeiro ponto é que conhecer a Deus corretamente é fundamental para que se tenha o zelo apropriado por Deus. Argument number 2. Segundo argumento, 2 Timothy chapter 2 verse 7. 2 Timóteo 2:7. Think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything. These are words from Paul to young Timothy. Veja as palavras de Paulo para Timóteo. 2 Timóteo 2:7 diz assim: Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Now there are two kind of people Existem dois tipos de pessoas who make mistakes when they come to this verse. que cometem erros quando chegam a esse verso. The one kind of person will look at the first half of the verse. Tem um grupo de pessoas que olha para a primeira parte do verso, Think over what I say. pondera o que acabo de dizer. Say, well, see, thinking is where understanding comes from. Aí ele vai dizer assim, ó, tá vendo? Ponderar é de onde veio o entendimento. Understanding is the fruit of thinking. Entendimento é o resultado de pensar. We don't need the Holy Spirit, Não and we precisamos don't do need any Espírito emotions. Santo. The second kind of person reads the second half of the O verse. segundo tipo de pessoa lê a segunda parte do verso. The Lord will give you understanding in everything. O Senhor te dará compreensão em todas as coisas. And they say, see, it's a gift of God. Aí eles vão dizer, tá vendo? É um dom de Deus. Thinking just gets in the way. O pensar atrapalha. You don't need to exalt yourself and your rationality. Just look to God. Você não precisa se exaltar, dando vazão à racionalidade, simplesmente olhe para Deus. Now, both of those people cancel out part of the Bible. Ambos os grupos cancelam parte da Bíblia. Watch Paul put the two together. Olha como que Paulo coloca ambas as coisas juntos. Think over what I say, because the Lord will give you understanding in everything. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. So, wouldn't you assume that the way that the Lord gives understanding is through thinking? Não dá para concluir aqui que a maneira como o Senhor te dá compreensão das coisas é através do pensar, do ponderar. So the people who emphasize thinking to the exclusion of the Holy Spirit and His illumining work are wrong. Então as pessoas que enfatizam o pensar de tal forma a excluir a obra do Espírito Santo e a sua iluminação estão errados. And the people that put all their emphasis on the ministry of the Holy Spirit illumining us apart from thinking, they're wrong. E as pessoas que enfatizam a obra do Espírito Santo nos iluminando e não pensam na questão do pensar, do raciocinar, estão errados também. When we come to the Bible, Quando nós nos aproximamos da Bíblia, we should think and we should pray for God's gift of understanding. nós devemos ponderar, pensar e orar para que Deus nos dê o dom do entendimento. We shouldn't pull these apart. Não devemos separar essas coisas. Thinking is essential to understanding. Pensar é essencial para compreender. And we saw in Romans, right understanding is essential for true zeal. E a gente viu em Romanos que a compreensão correta é necessária para o verdadeiro zelo. Argument number 3. Terceiro argumento. Now remember what I'm arguing for. Lembra o que eu estou discutindo aqui? The right use of the mind is indispensable for Christian joy. O que eu estou argumentando, a minha tese principal nessa palestra é que o uso apropriado da mente é essencial para o gozo cristão. And that joy overflows in right worship and right virtue. E essa alegria, ela transborda em adoração a Deus e também em amor para com o próximo. So argument number 3. Então, o terceiro argumento, Paul gives us an example of reasoning by the fact that he wrote the book of Romans and he preached and argued in synagogues. Paulo nos dá um exemplo de raciocínio pelo fato de ter escrito o livro de Romanos e por ter pregado e explicado a Bíblia em sinagogas. Just
think for a moment about the extended argument in the book of Romans. Pense um pouquinho sobre o argumento tão elaborado do livro de Romanos. It's a remarkably weighty and complex work. É uma obra de peso, bastante complexa. It's inspired by the Holy Spirit to be that way. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo para ser assim. And you have to use your mind to make sense out of the book of E Romans. você tem que usar a sua mente para entender o livro de Romanos. But Paul also gives us a window into his ministry when he teaches in the synagogues. Mas Paulo também nos dá um vislumbre do seu ministério quando ele ensina nas sinagogas. Let me read to you Acts chapter 17, verses 2 and 3. Deixa eu ler para vocês Atos capítulo 17, versos 2 e 3. Paul went into the synagogue, as was his custom, and on three Sabbath days he reasoned with them from the Scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and rise from the dead. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Now here's the amazing thing. Veja que coisa impressionante. Paul knows that these listeners are spiritually dead. Paulo sabe que esses ouvintes são espiritualmente mortos. Ephesians chapter 2. Efésios capítulo 2. He knows that they are blinded by the God of this world, 2 Corinthians 4. Ele sabe que eles foram cegados pelo Deus deste mundo, 2 Coríntios capítulo 4. He knows that the mind of the flesh does not receive the things of the Spirit. Ele sabe que a mente da carne, a mente carnal, não recebe as coisas do Espírito. And in spite of all that, he argues with them. E além disso, mas ainda assim, ele arrazoa, argumenta com eles. He reasons with them. Ele raciocina com eles. I've heard many people say, since human beings are spiritually dead, Eu já ouvi muita gente dizendo assim, já que seres humanos são espiritualmente mortos, there's no place for apologetics, não há lugar para apologética. no place for argument. Não há lugar para argumentos. Don't bother reasoning with a dead man. Não vá lá arrazoar com um homem que está morto. Well, Paul didn't agree with any of that. Paulo não concordava com nada disso. He went into these synagogues Ele ia para a sinagoga and he addressed people who were dead in their trespasses and sins. e ele se dirigia a pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados. And it says he reasoned with them from the E Scriptures. diz que ele arrazoou com eles acerca das Now, Escrituras. this shouldn't surprise us Isso aqui não deveria nos surpreender. because we just looked at 2 Timothy 2:7, Porque a gente já acabou de ver 2 Timóteo 2,7. where we saw that thinking was the way that the Holy Spirit gave insight. Porque a gente percebeu lá no outro texto que pensar é a forma como o Espírito Santo nos traz insight. Paul knows that left to himself, he can't raise the dead. Paulo sabe que, se deixado pelas suas próprias forças, ele não pode ressurgir pessoas dos mortos. He can't open the eyes of the Ele blind, não consegue abrir os olhos dos mortos. but he knows that the Holy Spirit uses preaching. Mas ele sabe que o Espírito Santo usa a pregação. He uses reasoning and logic. E usa o raciocínio, a lógica. And so Paul's life is an illustration of how indispensable right thinking is. Então, a vida de Paulo é um exemplo de quão indispensável é pensar corretamente. Argument number 4. Quarto argumento. Luke chapter 12 Lucas capítulo 12 is an amazing story of the way men use their minds for natural things but not spiritual things. é uma história interessante sobre como os homens usam a mente para as coisas naturais, mas não para as coisas espirituais. I'll read it. He also said to the crowds, when you see a cloud rising in the west, you say at once, a shower is coming. And so it happens. And when you see the south wind blowing, you say, there will be a scorching heat. And it happens. You hypocrites. You know how to interpret the appearance of earth and sky. Why do you not know how to interpret the present time? Versos 54 a 56.
Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. So what Jesus is saying is, you are using your mind very well to interpret natural events. O que Jesus está dizendo é que você está usando a sua mente muito bem para interpretar eventos naturais. You know that syllogistic reasoning works. Você sabe que raciocínio silogístico funciona. So you know what syllogisms are. Vocês sabem o que são silogismos? All men are mortal. Todos os homens são mortais. Plato was a man, Platão é um homem, and therefore Plato is mortal. portanto Platão é mortal. That's a syllogism. Isso é um silogismo. And I've heard lots of people say, oh, that's just Western way of thinking. E eu já ouvi muita gente dizer, essa é uma maneira ocidental de pensar. That's not Semitic, that's not Jewish, that's not biblical. Isso não é semítico, não é judaico, não é bíblico. Well, they're using it, and Jesus likes it. Lá as pessoas estavam usando e Jesus gostou. Premise number one. Então a primeira premissa: When the south wind blows, it will be hot today. quando o vento sul sopra, vai estar calor hoje. Premise number two. Segunda premissa: The south wind is blowing. o vento sul está soprando. Conclusion. Conclusão: It will be hot today. vai ficar quente hoje. That's just your natural, good, syllogistic reasoning. Isso aqui é um silogismo, um raciocínio silogístico bom, puro e natural. It's built into our minds by God. Ele foi construído e colocado na nossa mente por Deus. And Jesus says, you're very good at that when it comes to saving your own skin. E Jesus falou assim: você é muito bom nisso quando diz respeito a salvar sua própria pele. But when it comes to interpreting my presence and the kingdom of God, you don't even use it. Mas com respeito à minha presença e interpretar o reino de Deus, você não usa a mente. So I learned from this story that Jesus values right thinking about the kingdom. Então eu aprendo dessa história que Jesus Cristo valoriza o pensar corretamente sobre o reino dele. Argument number 5. Quinto argumento. This is my favorite. Esse é o meu favorito. And I'm going to just paraphrase Matthew 21, verses 23 to 27. E eu só vou parafrasear Mateus 21, versos 23 a 27. So the chief priests come to Jesus, O sumo sacerdote chega a Jesus. and they said, tell us by what authority you are. E aí perguntam para Jesus: nos diga por que autoridade você está dizendo essas coisas. And before Jesus, Você está fazendo essas coisas. before Jesus answers, he says, let me ask you a question. E aí depois, antes de Jesus responder, ele diz assim: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. The baptism of John the Baptist, was it from heaven or was it from man? O batismo de João era do céu ou era dos homens? And the chief priests huddle up. E aí os principais, os sacerdotes, não só o sumo sacerdote, mas os sacerdotes como um todo, se reuniram ali numa roda. And they say, if we say it's from heaven, he'll say, why didn't you believe? E aí eles pensaram assim: se nós dissermos que é do céu, aí ele vai dizer assim: então por que vocês não creram? But if we say it's from man, we're afraid of the crowds because they think John was a prophet. Mas se nós dissermos veio do homem, então nós estamos com medo da multidão, porque podemos ser apedrejados. Eles creem que João Batista era um profeta. And they don't want to look like fools, Eles não querem ser vistos como tolos and they don't want to be stoned. e não querem ser apedrejados. So what do they say? Então o que eles dizem? We don't know. Nós não sabemos. Jesus hates that use of the mind. Jesus odeia esse uso da mente. You know politicians like that. You know preachers like Você that. conhece políticos assim, pregadores até. They assim. know what they think and they won't let you know what they think. Eles sabem o que eles creem, mas eles não deixam você saber o que eles They're creem. afraid of you or they're afraid of God. Eles estão com medo de você ou com medo de Deus. So they use their minds to evade the truth. Então eles usam suas mentes para fugir da verdade. Jesus won't talk to them. Jesus nem fala com eles. He says to them, neither will I tell you by what authority I do this. Jesus fala assim: nem eu vou dizer para vocês por que autoridade eu faço essas coisas. You don't want to be like that. Você não quer ser assim. I want to be the kind of person Jesus
Jesus is willing to interact with. Eu quero ser o tipo de pessoa com quem Jesus quer interagir. And the kind of person Jesus is willing to interact with is a person who uses the mind humbly to defend the truth no matter what. E a pessoa com quem Jesus quer interagir é aquele que usa a mente humildemente para defender a verdade, não importa as consequências. If it means you're going to be stoned, speak the truth. Se significa que você vai ser apedrejado, fale a verdade. If it means people are going to make fun of you, speak the truth. Se as pessoas vão gozar e vão rir de você, fale a verdade. And then Jesus will have a big smile on his face. E Jesus vai ficar com um sorriso muito grande e bonito na sua face. So don't use your mind to evade the truth. Então não use a sua mente para fugir, escapar da verdade. Use your mind to know the truth and defend the truth. Use a sua mente para saber a verdade e defender a verdade. Argument number 6. Sexto argumento. About 13 times in his letters, Paul says the phrase, "Do you not know?" Cerca de 13 vezes nas suas cartas, Paulo usa a seguinte frase: vocês não sabem? Now what's the point? Não sabeis? What's the point of a rhetorical question? Do you not know? Qual é o ponto, qual é o objetivo de uma pergunta retórica assim? Vocês não sabem? The point is you should know, and if you knew, it would make a difference. O ponto é, vocês deveriam saber, e se vocês soubessem, faria diferença. It would make a difference in how you feel about things and act about things. Faria diferença na maneira como você se sente em relação a certas coisas e como você age em relação a certas coisas. Just a few illustrations. Vou dar algumas ilustrações. Do you not know your body is the temple of the Holy Spirit? Paulo fala assim, não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Do you not know we will judge angels? Não sabeis que nós julgaremos os anjos? Do you not know that to lie with a prostitute is to become one flesh with her? Vocês não sabem que deitar-se com uma prostituta é tornar-se uma só carne com ela? Isn't it amazing that right knowing can prevent you from prostitution? Não é interessante que o conhecer corretamente pode prevenir você de prostituição? Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Vocês não sabem que um pouco de fermento fermenta toda a massa? Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom? Vocês não sabem que o injusto, o impuro não vai herdar o reino dos céus? Do you not know that your bodies are members of Christ? Vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? So the lesson that I learned from these statements is this. Então, a lição que eu aprendo dessas frases é a seguinte. Paul assumes that a right knowing has vast implications for how you feel and how you act. Então, Paulo assume que conhecer ou entender as coisas apropriadamente tem muitas implicações no sentir e no agir em relação a várias coisas. Argument number 7. Sétimo argumento. The Bible tells us that Christ has given teachers to his church. A Bíblia nos diz que Cristo nos deu mestres à sua igreja. Ephesians chapter 4 verse 11. Efésios 4:11. He has given pastors and teachers to shepherd the body. Ele nos deu pastores e mestres para cuidar do rebanho. And over in 1 Timothy, he E lá em 1 Timóteo ele diz that the pastors are to be gifted in teaching. que os pastores têm que ser dotados no ensino. Now think about the implications of that. Pense nas implicações disso. Christ has given teachers to the church, and teachers must be gifted in explaining things to the sheep. Cristo deu mestres à igreja e mestres têm que ser dotados a ensinar as ovelhas. I find that amazing. Eu acho isso fascinante. If he gives teachers who are able to understand, Se ele concede mestres que são aptos a entender, he could have made everybody understand. ele poderia fazer todo mundo entender. And instead, he appoints some that will be explainers. Mas ao invés de fazer isso, ele delega para alguns serem os explicadores da Bíblia. So the pastors will use their mind to explain, and the sheep will use their mind to understand what the pastor is explaining. Então, o pastor é aquele que usa a sua mente para explicar e a ovelha é aquela que usa a sua mente para entender o que está sendo explicado. So the very existence of pastors, by God's appointment,
shows how important right thinking is. Então, a própria existência de pastores e mestres prova quão importante é usar a mente apropriadamente. Argument number 8. Oitavo argumento. In Acts chapter 20, verse 27, we read about the whole counsel of God. Em Atos 20 e 27, nós lemos sobre todo o conselho de Deus. Paul says, I did not shrink back from declaring to you the whole counsel of God. Paulo fala assim, eu não hesitei em declarar a vocês todo o conselho de Deus. What is the whole counsel of God? E o que é todo o conselho de Deus? What does that term refer to? O que esse termo quer dizer? Well, at least it refers to a large, coherent body of doctrine. Pelo menos se refere a amplo corpo de doutrinas. By calling it whole, the whole counsel of God, Paul implies it's got unity to it. Quando ele fala todo o desígnio de Deus, todo o conselho de Deus, ele dá a ideia de unidade, de coisa integrada. It's got lots of parts and they fit together. Muitas partes, mas elas se encaixam. And he says, I didn't shrink back from telling you that E as ele disse Ephesians assim, elders. eu não hesitei em ensinar isso, ele falou aos presbíteros de Éfeso. Now, it requires a great deal of work on the part of you to discern what the whole counsel of God is. Dá muito trabalho para você discernir qual é todo o desígnio de Deus. It's hard mental labor to try to put the pieces of the Bible together in a coherent whole. É um esforço mental enorme colocar todas as peças da palavra de Deus num todo coeso. So in 2 Timothy chapter 2 verse 15, Então em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, Paul describes the pastor as a workman who doesn't need to be ashamed. e lá Paulo descreve o pregador como o obreiro que não tem do que se envergonhar, He rightly handles the word of truth. porque ele sabe manejar bem a palavra da verdade. But think about the implications of that word workman. Pensa nas implicações dessa palavra obreiro. When you take up the Bible, you have to become a workman. Quando você pega a Bíblia, você tem que se tornar um obreiro, um trabalhador. If you're going to rightly handle the whole counsel of God, you have to mentally work at it. Se você vai lidar com todo o desígnio de Deus, você tem que trabalhar mentalmente com ela. And Paul doesn't expect all Christians to work at the same level, E Paulo não espera que todos os cristãos trabalhem no mesmo nível, because he has appointed some to be pastors and teachers. porque Deus designou alguns para serem pastores e mestres. They're the ones that have to especially work hard with their minds to make sense out of the whole Bible. Eles, especialmente, aqui têm que trabalhar duramente com suas mentes para tornar a Bíblia compreensível. And then when they preach and they E teach, quando eles pregam e ensinam, the people can grasp it. as pessoas podem absorver isso. So I infer from that phrase, whole counsel of God, Então, eu tiro uma inferência daquela frase, todo o desígnio de Deus, that Paul puts a high premium on the mental work it takes to find it. de que Paulo dá muito valor ao esforço mental para encontrar e entender esse desígnio de Deus. Argument number 9. O nono argumento. The Bible is a book. A Bíblia é um livro. I am constantly amazed that God would give his decisive revelation in a book. Frequentemente eu me surpreendo que Deus tenha trazido a sua revelação decisiva num livro. Now I know that Jesus Christ is the decisive word of God incarnate. Eu sei que Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, final e decisiva. In the beginning was the Word, No princípio era o verbo, and the Word was with God, e a palavra, o verbo estava com Deus. and the Word was God, E o verbo era Deus. and the Word became flesh E a palavra e o verbo se fez carne and dwelt among us. e viveu entre nós. And then over in Hebrews, the prophet spoke in many and various E ways, lá em Hebreus, os profetas falaram de muitas maneiras, but in these last days, mas nesses últimos dias, he has spoken to us by a Son,
Ele tem falado a nós através do seu Filho. I don't want to minimize the majesty of the incarnation. Eu não quero minimizar a majestade da encarnação. Jesus is the decisive word of God in a way that no book could ever be. Jesus é a palavra final de Deus de uma forma como nenhum livro jamais poderia ser. But isn't it remarkable Mas não é surpreendente that everything I just said about the Word incarnate I learned from a book? que tudo que eu acabei de dizer sobre a palavra encarnada eu aprendi de um livro. God has decided that his son's story would be preserved in a book. Deus decidiu que a história do seu filho seria preservada num livro. Now that has huge implications for the life of the mind. Esse fato tem implicações amplas para a vida da mente. Let me read you a verse from Ephesians chapter 3. Vou ler um verso de Efésios capítulo 3. Chapter 3 verse 4. Capítulo 3, verso 4. When you read this, you are able to perceive my insight into the mystery of Christ. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. That's amazing. Isso aqui é incrível. When you read this, Quando você lê esse livro, God will give you insight into the mystery of Christ. Deus te dá insight sobre o mistério de Cristo. Nobody reads without being taught to read. Ninguém lê sem ser ensinado a ler. Isn't that why almost everywhere in the world that missions have gone, there are hospitals and schools? Não é por isso que quase em todo lugar do mundo onde as missões chegaram, sempre são acompanhadas de hospitais e escolas. This school, I'm sure, has its roots in this kind of thinking. Eu tenho certeza que essa escola tem como raiz esse tipo de pensamento. For all the other reasons that there are to have a school, Eu sei que tem várias outras razões para se ter uma escola, this is the main reason. mas essa é a principal razão de se ter uma escola. If people can't read, they don't have access to God's Word. Se as pessoas não sabem ler, elas não têm acesso à palavra de Deus. Now, I know that there are pre-literate groups of people, probably in Brazil, I know other parts of the world, pre-literate people. Eu sei que tem pessoas que ainda não chegaram à alfabetização plena e tem grupos assim, talvez no Brasil, eu sei que tem em outros lugares. They can't read yet. Eles ainda não conseguem ler. I don't mean that they are cut off from revelation. Eu não estou querendo dizer que as pessoas que não sabem ler, elas são cortadas de qualquer revelação divina. But somebody who has read needs to talk to them. Mas alguém que já leu precisa dizer a essas pessoas. So everybody is dependent on reading. Então todo mundo depende do ler. Either you do it or somebody else does it and talks to you. Ou você lê ou alguém lê e fala para você. And I simply want to draw your attention to the fact that whether you're 3 years old and learning to read, E eu queria chamar a sua atenção. Se você tiver, não importa se você tem 3 anos de idade ou está aprendendo a ler, or whether you're 68 years old and still learning how to read, e você tem 68 anos de idade e ainda está aprendendo a ler, it is a mental effort. esse ler é um esforço mental. In one sense, I believe that seminaries have one main task. One main text. Task. Em um certo sentido, eu creio que seminários têm um objetivo principal. Namely, teaching future pastors how to read. A sua tarefa, seu objetivo é ensinar futuros pastores a ler. Most of us, we run our eyes down a page and we get very little out of it. A maioria de nós caminha com seus olhos pela página e absorve muito pouco daquilo. Why is that? Por que é assim? Because there are strategies of reading that require severe mental focus and discipline. Porque há estratégias de leitura que exigem um foco e disciplina muito grandes. And this reading, this mental effort,
is the pathway to joy. E essa leitura, esse esforço mental é o caminho para o gozo cristão. I was just doing an interview with the TV folks back there about an hour ago. Cerca de uma hora atrás, eu estava fazendo uma entrevista com o pessoal da TV lá atrás. And they said, Piper, you're known for pursuing joy. E aí eles perguntaram assim, Piper, você é conhecido por buscar alegria. What's the path to it? Qual é o caminho para isso? And I had no other answer than the path is the Bible. E eu não tinha nenhuma outra resposta, a não ser dizer o caminho é a Bíblia. Go to the Bible and you see wonderful and beautiful things about God in the text. Você vai para a Bíblia e você vê coisas lindas, maravilhosas sobre Deus no texto. You pray for the Holy Spirit to open your heart to see the worth of those things. E você ora para que o Espírito Santo faça você entender o valor dessas coisas. And from that reading and that Holy Spirit work, joy rises. E a partir da leitura e da obra do Espírito Santo surge a alegria. But it all is rooted in reading. Mas tudo está enraizado no ler. So my ninth argument is that the Bible is a book. Então o meu nono argumento é que a Bíblia é um livro. And all the implications that come from it. E todas as implicações que vêm disso. We will teach our children how to read. Nós temos que ensinar nossas crianças como ler. And we'll teach our college students, our university students, how to read better. E temos que ensinar os nossos alunos universitários como ler melhor. And we will teach our pastors in seminaries how to read best of all. E temos que ensinar os nossos pastores nos seminários como ler melhor do que todos. Because they're the ones who need to see what's really in the book. Porque eles têm que ver o que realmente está no livro. So that they can stand up in front of their people and lead them into joy. Porque eles é que têm que ficar na frente do seu povo e os conduzirem à alegria. If there are any pastors here, I would say that's what your job is. Se há pastores aqui, eu diria a vocês, essa é a sua tarefa. I think it's 2 Corinthians chapter 1 verse 24. Eu acho que é 2 Coríntios capítulo 1, verso 24. Says, we don't lord it over your faith. Nós não estamos nos tornando senhores sobre a sua fé. We work with you for your joy. Nós trabalhamos com vocês para a sua alegria. So the job of a pastor is to use his mind to read the Bible to lead his people into joy. Então, a tarefa do pastor é usar a sua mente para ler a Bíblia e conduzir o seu povo à alegria. Last argument, Último argumento, number 10. número 10. What I want to do here is just illustrate how reading draws out of the text things you might not otherwise see. Eu quero simplesmente dizer como o ler faz você tirar coisas do texto que talvez você não teria visto. Let's go to Matthew chapter 7. Vamos para Mateus capítulo 7. And we'll read verses 7 through 12. E nós vamos ler versos 7 a 12. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Or which of you, if his son asks him for bread, would give him a stone? Or if he asks for fish, would give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? So, or therefore, whatever you wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Parte do verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei
e os profetas. Now, what I want to do is illustrate how the use of the mind in reading can see things ordinary people generally miss. Eu quero simplesmente ilustrar como o uso apropriado da mente faz nos enxergar coisas que o povo comum normalmente não enxergaria ao ler esse texto. What's the point of verses 7 through 11? Qual é o ponto, o objetivo dos versos 7 a 11? It's the section on prayer. É a parte que fala da oração. And the argument is that if you're evil and you give good gifts to your children, then God is not evil. How much more will he give good gifts to O his argumento é children? basicamente o seguinte: se você que é mau dá bons presentes para os seus filhos, quanto mais o pai que não é mau pode dar boas dádivas aos seus filhos. So almost everybody would say, this is a text to encourage us to trust God to meet our needs. E aí a maioria das pessoas concluiria que esse é um texto para nos animar a confiar em Deus para suprir as nossas If you necessidades. ask him for bread, he's not going to give you a Se stone. você pedir pão, ele não vai te dar uma pedra. You ask for fish, he's not going to give you a snake. Se você pedir peixe, ele não vai te dar uma cobra. So be encouraged, God will meet your needs. Então fique encorajado com isso, seja encorajado, porque Deus vai suprir as suas necessidades. Now, the next verse is the golden rule. O próximo verso é a regra dourada, às vezes chamada. Whatever you wish that others would do to you, do also to them. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Now think about that for a moment. Pensa um pouquinho sobre essa frase. Whatever you like people to do to you, do that. O que você gosta que as pessoas façam para você, faça isso para os outros. I like people to help me, so I should help them. Eu gosto que as pessoas me ajudem, então eu devo ajudá-las. I like people to encourage me, so I should encourage Eu them. gosto quando as pessoas me encorajam, então eu devo encorajar outros. I like people to protect me, so I should protect. Eu gosto quando as pessoas me protegem, então eu tenho que proteger. And on and on. E você pode continuar a lista assim. This is a radical life of love. Essa é uma vida radical de amor. It's a radical life of other orientation. É uma vida radicalmente orientada para o outro. I'm making my own selfish desires the measure of how I'll treat other people. Eu estou fazendo os meus desejos egoístas à medida que eu devo agradar os outros. Which surely means there's going to be a lot of self-denial and self-sacrifice when I do that. O que significa que certamente vai ter muito altruísmo, muito autonegação para que eu faça isso. So you're in a marriage, for example. Então você está num casamento, por exemplo. And what you want right now is for your wife to say something nice about you. E aí você quer, nesse momento, que a sua esposa fale uma coisa boa a seu respeito. You want her to appreciate you. Você quer que ela aprecie você. So what does this verse say you should do? Então o que esse texto diz que você tem que fazer? Say something nice about her. Diga algo generoso Appreciate her. a ela. Isto é, aprecie quem ela é. Which means this craving that you have to be treated well, you've got to stop that for a moment and you do that. Isto é, aquele desejo, aquele anseio que você tem que pará-lo, colocá-lo de lado por um instante e fazer isso para com a outra pessoa. Now, where are you going to get the miraculous ability to live like that? Mas onde é que você vai conseguir a habilidade miraculosa para viver desse jeito? And the answer lies in the word that I left out when I quoted the verse. E o segredo está na palavra que eu deixei de fora quando eu citei o verso. I left out the word therefore. Eu deixei de fora a palavra pois. So let me put it back in. Deixa eu agora colocar a palavra pois de volta no verso. Your Father in heaven is very eager to meet your needs. O seu Pai no céu está muito ansioso para suprir as suas necessidades. Ask him, he'll help you. Peça a Ele, Ele vai te ajudar. Therefore, Portanto, do unto others as you would have them do unto you. Isto é, assim, faça para com os outros aquilo que você quer que façam contigo. Now, how many of you, don't raise your hand, Não levante a sua mão, mas quantos de vocês
How many of you have made that logical connection before? Fizeram essa conclusão lógica antes? I read this sermon for 40 years before I saw that. Eu li esse sermão 40 anos antes de eu enxergar isso. Shame on me. Vergonha para mim. What we do in our seminary is train students to see that. O que a gente faz no seminário é treinar os nossos alunos para verem isso. Use your mind. Ask the meaning of all these words. Use a sua mente, faça perguntas sobre o sentido de cada uma dessas palavras. Why? Why would we want them to be that attentive with their mind? Por que a gente os quer tão atentos com as suas mentes? Because we want their people to have the joy of trusting a good father. Porque nós queremos que as pessoas tenham a alegria de confiar num bom pai. You don't learn to read just to impress people. Você não aprende a ler só para impressionar as pessoas. You learn to read so that you can see glorious things in the Bible. Você aprende a ler para que você veja coisas gloriosas And na then Bíblia. they can become effective in your own life and you can share them with others. E elas podem ser eficientes na sua vida e você pode compartilhar com outros. Surely the point of verses 7 to 11 is enjoy your Father in heaven. É claro que o ponto do verso 7 ao 11 é: tenha alegria no seu Pai Celeste. We want our children to enjoy us as parents, right? Nós queremos que os nossos filhos tenham alegria de estar conosco como pais, não é? We don't want them to just obey us begrudgingly. A gente não quer que filho obedeça com cara fechada. We want them to enjoy being around us and trust us that we'll be there for them. A gente quer que filhos tenham alegria e confiança em nós. And surely that's why Jesus told this story. E é lógico que é por isso que Jesus contou essa história. Your Father in heaven loves you, will take care of you, and delights in it when you trust Him and enjoy Him. Que o seu Pai no céu, Ele tem alegria quando você tem alegria nele, confia nele. And that is the key to loving other people. E essa é a chave para amar outras pessoas. So the right use of the mind is essential for God-glorifying worship and loving other people. Então, o uso apropriado da mente é essencial para uma adoração que glorifica a Deus e o amor para com o próximo. So let me state our overarching thesis one more time. Então, deixa eu falar novamente a nossa tese abrangente. The right use of the mind is indispensable for the experience of Christian joy. O uso apropriado da mente é indispensável para experimentar o gozo, a alegria cristã. And the pursuit of this joy E a busca dessa alegria is essential for God-glorifying worship. é essencial para uma adoração que honra a Deus. That's Philippians chapter 1. Isso é Filipenses 1. And God-glorifying virtue or love. E também é indispensável para a virtude ou amor que honra a Deus. And that's 2 Corinthians chapter 8. Isso é 2 Coríntios capítulo 8. I pray that the Lord will grant to this university and grant to you in your life Então eu peço e rogo a Deus que conceda a essa universidade e a você na sua vida, that you will devote yourself to the right use of the que mind. você se dedique ao uso apropriado da mente. Think over what I say, Pense naquilo que eu acabei de dizer, for the Lord will give you understanding in everything. porque Deus vai te dar entendimento em todas as coisas. Let's pray together. Vamos orar juntos. Father in heaven, I thank you for your word. Pai Celestial, eu te louvo pela tua palavra. We love the Bible Nós amamos a Bíblia Sagrada, because the Bible reveals you to us. porque a Bíblia revela o Senhor a nós. And we love you above all E things. nós te amamos sobre todas as coisas. So I pray for this school, oh God, Senhor, eu oro por essa escola. that these people here would learn to read better than anybody else can read. Que as pessoas nessa escola saibam ler melhor do que outras. And they would see glorious and wonderful things in your word. E as pessoas que estão aqui vejam coisas lindas e gloriosas na tua And palavra. that these glorious things would be related to every sphere of the academic life. E que essas coisas se
façam conexão com cada esfera da vida acadêmica. And I pray for all the rest of us that we would not be lazy in our thinking, E eu rogo pelo resto de nós que nós não sejamos preguiçosos no nosso pensar. but we would give ourselves to prayerful reading of the Word of God. Senhor, que nós nos dediquemos a um ler da Tua Palavra em meditação, em espírito de oração. And so reveal yourself to us in fullness, I pray. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor se revele a nós em And plenitude may we overflow with joy e que nós superabundemos em alegria, in affliction em meio à aflição and in great e generosity. em grande generosidade. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.